Olá, meu nome é Betânia e eu vou gravar aqui para você um estudo sobre Eclesiastes, capítulo 1 e capítulo 2. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, já em idade avançada, quando ele era um idoso. E esse livro, uma grande característica dele é que é um livro de muitas reflexões sobre a vida e se tem até uma certa desilusão de muitas coisas. E ele começa no capítulo 1 falando sobre a vaidade. E ele diz que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele diz que todo o trabalho que o homem tem debaixo do sol não tem proveito, porque se torna enfadonho. E ele faz uma reflexão. Ele diz o seguinte, ele fala sobre a dualidade de três elementos da natureza. Ele diz que geração vai, geração vem, o sol se levanta, o sol se põe, o vento nasce no sul, gira para o norte, volve-se e retorna em seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, só que o mar não se enche. Então ele faz uma reflexão e diz que tudo segue um ciclo. E esses ciclos, são estendidos até a natureza. Desde o ciclo da vida do homem, da transição da vida do homem, até os ciclos que a natureza obedece. E ele também diz o seguinte, que os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Por mais que hoje nós temos a real noção disso, né? Nós temos acesso à internet e por mais que você comece a ver e procurar enxergar coisas, imagens, mais, os seus olhos nunca vão se cansar. E os seus ouvidos nunca vão se cansar de ouvir. Ele também faz uma reflexão e diz o seguinte, que ele foi rei em Jerusalém e que ele dedicou-se a aplicar o seu coração, a esquadrinhar e informar-se com sabedoria de tudo que sucedia debaixo do céu. E ele achou esse trabalho muito enfadonho. E ele disse que Deus tinha colocado o trabalho do estudo aos homens a fim de afligir, porque o conhecimento, o buscar a sabedoria, o conhecer a natureza de Deus, os desígnios da natureza, né? As leis da física, as leis dos homens, das relações dos homens, leis de justiça, matemática, tudo isso é para afligir o homem. Por quê? Porque Deus o fez entender que ele ia esquadrinhar de maneira minuciosa a sabedoria. E ele diz o seguinte, ao observar que toda a busca dele por conhecimento findou-se em quê? Ele percebeu que tudo isso era correr atrás do vento. Ele disse que todo esse trabalho que ele teve de buscar a sabedoria e o conhecimento foi como correr atrás do vento. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 14. É a primeira vez que ele se refere dessa maneira à busca do saber. Depois ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma conclusão, certo? E ele diz o seguinte, que o que é torto não se pode endireitar. Então, existem coisas erradas no mundo que não tem como você consertar. Não adianta você lutar contra determinadas coisas que existem no mundo, porque tem coisas que são tortas e não se podem endireitar. E diz também que tem coisa que se falta e não se pode calcular. Você pode calcular mais 10 anos de vida extra à sua vida? Você não pode, você vai obedecer aos ciclos da vida, porque quem estabeleceu os tempos foi Deus. Então existe o tempo de ser jovem, existe o tempo de ser adulto, existe o tempo de envelhecer para morrer. Quem criou esta lei foi a lei de Deus. E isso aflige os homens. Por quê? Porque causa depressão. A primeira delas, que é o que é torto, causa depressão nos homens. Então, a pessoa se aflige porque não aconteceu determinada coisa na vida dela, porque alguém se foi, porque ela foi deixada para trás, aí ela entra em depressão. Faltou-lhe o quê? Faltou-lhe contentamento. Porque diante das armadilhas da vida, nós temos que nos conformar e entender que algo é torto e não tem como se endireitar. Então, isso aflige o homem em quê? Isso causa depressão no homem.
E também o fato do homem querer acrescentar, calcular mais algo ao que está faltando, causa ansiedade nos homens. A ansiedade dos homens é o que? Eles queriam ter mais, eles queriam o dia de amanhã, eles queriam acrescentar algo que não pode acrescentar. Isso gera ansiedade nas pessoas e as pessoas, por falta novamente de não se conformar com a realidade, essas pessoas ficam ansiosas. E tudo isso foi para quê? Foi para que Deus fez as coisas como elas são. Deus nos colocou aqui nesse mundo. Esse mundo aqui é incrível, é um lugar de provações. Para quê? Para que a natureza do homem se manifeste. Para o intento do coração do homem se manifeste. E ele observou o quê? No capítulo 1, versículo 17, novamente ele diz que isso tudo é correr atrás do vento. Tudo isso, ele ter aplicado o coração à sabedoria, aplicado o coração a entender a loucura e a astúcia. Tudo isso ele entendeu o quê? Que a sabedoria nada mais causava a ele do que enfado. Ele se enfadava de entender e compreender as coisas. E observou que tudo isso o dava o quê? Era correr atrás do vento. E ele foi adquirindo conhecimento, de maneira que ele disse o quê? Que tinha larga experiência em tudo. No capítulo 2, Salomão ele faz um teste. Ele resolve fazer um teste. E ele diz que resolveu fazer isso de todo o coração dele. Ele resolveu o quê? Ele resolveu se testar e se entregar à loucura. E ele disse o quê? Que ia fazer tudo que os filhos dos homens faziam. E ele fez uma lista do que ele ia fazer. Ele se deu ao vinho, ele se embriagava, ele edificava casas, ele plantava vinhas, jardins, pomares, ele construía açudes, ele comprava escravos. Desses escravos que ele comprava, escravos lhe nasciam. Ele comprava bois, ovelhas, comprava prata, ouro, estocava, comprava cantores, cantoras, mulheres e mulheres. E dessas ele fala que ele escolhia as mais deliciosas, porque ele adquiria mulheres para fazer alianças políticas. Então, o intento do coração dele, já na velhice dele, foi o quê? Foi praticar tudo aquilo que ele não tinha praticado. Na juventude, ele quis usufruir. E ele pensava assim: o meu olho desejava, eu dava. Ele escreve isso lá no capítulo 2, versículo 10. E ele disse o quê? Que qual era a recompensa que ele tinha? A única recompensa que ele tinha era se alegrar. Ele se alegrava com essas coisas que ele adquiria e ele observou que tudo isso era correr atrás do vento. E ele teve uma conclusão. A conclusão dele foi a seguinte: que a sabedoria é melhor do que a astúcia. Porque tem pessoas que acham que ter sabedoria é ter astúcia, é ganhar sempre, é enganar o outro de modo a ser recompensado. E isso não é sabedoria, isso é astúcia. Ele observou também que os olhos do tolo estão nas trevas. As pessoas que são tolas, elas querem observar as coisas erradas desta terra. Porém, uma coisa muito importante que ele disse aqui: os olhos do sábio estão aonde? Na sua cabeça. Certo? Então, a pessoa sábia está com os olhos na cabeça, ou seja, ela tem sensatez nas observações. Contudo, ele diz o seguinte: o que acontece para o sábio, acontece também ao tolo. E ele disse que o quê? Que a obra dele foi muito penosa. Todas essas observações que ele teve que fazer acerca do mundo, ele via que era um fardo muito penoso para ele buscar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. E ele disse o seguinte, que todo o trabalho que ele ia ter podia ficar para os outros, ia ficar para o próximo rei. Mesmo esse rei sendo um rei tolo, tudo que ele tinha adquirido na vida dele ia ficar para o próximo rei. E ele disse o quê? Para que buscar a sabedoria então? Pois ele diz o seguinte: pois basta alguns dias após a minha morte e tudo será esquecido. Basta que um homem morra e alguns dias o que ele fez é esquecido. O próximo rei que chegar, a próxima pessoa que vai vir depois de você, é quem vai estar no auge e tudo vai ser direcionado agora para o próximo rei, para a próxima pessoa. E ele fez uma grande conclusão, né, que ele diz o quê? O que acontece ao sábio, acontece ao tolo.
Por quê? Porque aqui debaixo na terra, todos nós estamos debaixo da mesma lei, o mesmo crivo. Por você ser uma pessoa justa, não significa dizer que você vai escapar do câncer. Por você ser uma pessoa justa, não significa dizer que o seu filho não pode ser morto por uma bala perdida. Então, tudo que acontece à pessoa tola, pode acontecer à pessoa justa. E isso é uma coisa que você tem que se conformar. Se conformar de quê? De que não importa quem você é, tudo acontece de toda maneira a todos. Ao ateu, ao rico, ao pobre, ao negro, todas as coisas que estão aqui debaixo dessa terra, elas são inerentes aos homens. O homem justo pode passar fome e o homem ateu também pode passar fome. Ao passo que a chuva cai do céu e abençoa tanto o ateu como o crente. Não importa quem seja você. Importa apenas o quê? Que você tenha o que ele disse. Você tenha se conforme com a realidade aqui da terra. Isso aqui é uma realidade. Como ele disse antes, né? Os olhos do sábio estão onde? Tá na cabeça. Mas os olhos do tolo estão nas trevas. O tolo só enxerga o que é mal, o que é ruim, as dificuldades. O tolo não tem força de lutar. O sábio não, ele tem prudência, ele tem entendimento. Mas até nisso, até nas conclusões que ele teve, ele viu novamente no capítulo 2, versículo 11, que isso tudo era correr atrás do vento. E ele diz mais o quê? No capítulo 2, versículo 21, ele diz o seguinte: Deus dá ao homem sabedoria, ciência e destreza. Sabedoria de lidar com as dificuldades, com prudência. A ciência de ter habilidade científica, de ter habilidade de fazer cálculos diferenciados, de habilidades de destreza, de esculpir bem uma madeira, de esculpir uma joia. E no 26 ele diz, e dá a quem ele quer. Porque por mais que você... Tem pessoas que nascem com a habilidade, as mãos dela, o corpo dela, o design do corpo dela, tem a habilidade, por exemplo, de um jogador de futebol, de correr, de fazer aquela jogada. Isso é uma habilidade que o próprio Deus deu aos homens. Tem pessoas que têm a voz linda de nascença, como, por exemplo, Cid Moreira, né? Um homem que tem uma voz estonteante, ele tem destreza na voz. Deus dá a quem ele quer. E não importa quem seja esse homem. Deus dá com liberalidade, porque Deus é bom e dá tudo aos homens. Porém, a alguns homens, Deus dá o quê? Deus dá trabalho. Deus dá trabalho para quê? Para você se enfadar. E alguns nem precisam trabalhar. Por quê? Porque os que trabalham vão manter. Então, tudo isso é vaidade. O trabalhar é vaidade e o não trabalhar também é vaidade. O que nos resta apenas é o quê? Ele diz no capítulo 2, versículo 26 novamente, que tudo isso é correr atrás do vento. E cabe a cada dia a sua dor. E eu agradeço aqui a sua atenção.